Irmãos queridos, vamos então abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. Está escrito o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. As marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Amados, os discípulos de Jesus Cristo estavam trancados com medo dos judeus. Mas quando vem o Pentecostes, quando eles são cheios do Espírito Santo, eles não ficam mais presos dentro de quatro paredes. Eles agora vão ser presos por falta de medo, por pregarem com ousadia o Evangelho. Eles que já tinham o Espírito Santo residente, agora têm o Espírito Santo presidente na vida deles. E esse texto retrata para nós uma igreja que serve de modelo para nós ainda hoje. Essa igreja se reunia no templo, mas também se reunia de casa em casa. Essa igreja tinha profundo compromisso com a doutrina apostólica, mas celebrava a Deus com alegria e com júbilo. Essa igreja era profundamente engajada na obra social, a ponto de assistir os necessitados, mas era uma igreja fortemente comprometida com oração. Essa igreja não apenas evangelizava e pregava o evangelho, mas fazia discípulos. Essa igreja tinha grande comunhão dentro dos muros, mas essa igreja contava com a simpatia de todo o povo. Essa é a igreja que queremos ser. Quais são as marcas dessa igreja? Em primeiro lugar, irmãos, é uma igreja que tem profundo compromisso com a palavra, com as escrituras, com a teologia, com a doutrina dos apóstolos. Essa igreja não abre mão da verdade. Essa igreja não é pragmática, fazendo uma pesquisa de mercado para saber o que o povo quer, o que agrada, o que dá ibope. Essa igreja está aliançada com a verdade das Escrituras, perseverando na doutrina dos apóstolos. Amados irmãos, hoje e ao longo da história, sempre vemos isso. Muitas vezes heresias flertando, tentando se introduzir, tentando se aninhar dentro da igreja. Às vezes, até mesmo se defende a sã doutrina, mas se perde a piedade. Às vezes, se defende muito a doutrina, mas se machuca as pessoas, ferindo as pessoas, tripudiando sobre as pessoas, massacrando as pessoas. Esta igreja conjuga a verdade com amor. Essa igreja conjuga a sã doutrina com vida piedosa, firmeza nas Escrituras. Mas se vocês perceberem, ela perseverava também nas orações. E quando eu olho para essa igreja, ao longo desse livro, ela ora. Por exemplo, capítulo 1, versículo 14, os 120 perseveraram unânimes em oração, durante 10 dias, aguardando a promessa do derramamento do Espírito. No capítulo 3, versículo 1, nós encontramos, diz a Bíblia, Pedro e João indo ao templo para orar, costumeiramente, habitualmente, buscando a presença de Deus, e ali então acontece um extraordinário milagre.
No capítulo 4, 31, essa igreja está reunida e ora e clama pela intervenção dos céus, e o lugar treme, e o Espírito Santo desce sobre eles, e eles saem dali para pregar com grande poder e autoridade. No capítulo 6, versículo 4, diz a Bíblia que os apóstolos tomam a decisão: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. É uma igreja que entende que não pode pregar, a não ser que seja revestida com o poder do Espírito Santo, porque esta é a ordem. Antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito Santo à igreja, e não há poder sem oração. Ainda mais você lê em Atos 9:11, que a senha que o próprio Deus deu para que Ananias encontrasse Saulo e ter a certeza de que ele era um convertido, foi essa: ele está orando. Lá no capítulo 13, versos de 1 a 3, é a igreja orando, que recebe do Espírito Santo a direção para separar Barnabé e Saulo para a obra missionária. Você encontra em Atos 16, 25, Paulo e Silas presos, mas não reclamando, não murmurando, mas orando e louvando a Deus. Você encontra Atos 20, 36, Paulo orando com os presbíteros em lugar público, numa praia. E você encontra Atos 28, 8 e 9, Paulo orando no interior de um navio, mais tarde, aliás, na ilha de Malta, para que Deus operasse maravilhas e curasse os enfermos daquela ilha. A igreja está orando o tempo todo. Se nós queremos impactar o mundo, nós precisamos ser uma igreja de palavra, mas também uma igreja de oração. Mas mais, irmãos, olha comigo o versículo 43, essa igreja caminhava no temor de Deus. Esse é um ponto importante: reverência e temor de Deus. A nossa cultura é bastante irreverente, a nossa cultura é bastante informal, e às vezes nós corremos o risco de ultrapassar a fronteira da reverência e do temor, fazendo piadas com coisas sagradas. E nós precisamos entender que nós temos que ter temor de Deus, alegria e temor, fidelidade e temor. Essa igreja estava absolutamente comprometida com essa ideia de temor, a ponto de a mentira naquela igreja ser penalizada com a própria morte, no caso de Ananias e Safira. Diz a Bíblia que depois disso houve temor na igreja. Nós precisamos entender que Deus é santo e Deus está neste lugar, e a igreja precisa caminhar com alegria, com entusiasmo, com fidelidade, com oração, mas sabendo que esse Deus é tremendo, e diante dele até os próprios serafins cobrem o rosto. Mas em quarto lugar, essa igreja recebia a presença da intervenção extraordinária de Deus. Verso 43 diz isso: e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Vejamos aqui o registro do livro de Atos. Atos 3, um paralítico é curado na porta do templo. Atos 4, 31, o lugar onde a igreja ora treme. Atos 5, 12, 15, muitos sinais e prodígios são feitos. Atos 8, 6, Filipe opera sinais e maravilhas na cidade de Samaria. Atos 9, a conversão extraordinária e miraculosa do maior perseguidor da igreja, Saulo de Tarso, no caminho de Damasco. Atos 12, a libertação miraculosa de Pedro de uma prisão de segurança máxima de Herodes. Atos 16, um terremoto abala as estruturas da cadeia em Filipos, e Paulo então ali testemunha para o carcereiro, e a igreja começa ali com a conversão daquele carcereiro. Atos 19, 11, fala que Paulo fez muitos milagres na cidade de Éfeso. E Atos 28, 8 e 9, Deus cura os enfermos na ilha de Malta pela oração de Paulo. Hoje, a igreja tem dois extremos. Há aqueles que negam os milagres. Não, isso aí foi lá para a época dos apóstolos. Hoje muitas pessoas, não, esse período cessou, acabou. Mas Deus não se aposentou. Deus não está numa cadeira de balanço. O nosso Deus foi, é e será. Ele é o mesmo. Nós oramos por milagres hoje, nós esperamos milagres hoje, Deus faz milagres hoje, Deus intervém hoje, Deus não perdeu o seu poder, Deus não se aposentou, Ele é o mesmo Deus. Mas um outro extremo é daqueles que inventam os milagres, que fabricam os milagres,
que fazem propaganda de milagres que nunca aconteceram. Nessa igreja havia expectativa da intervenção de Deus. Mas olhem outro ponto comigo, irmãos. Essa igreja que queremos ser, cheia do Espírito Santo, era uma igreja que tinha entusiasmo no culto e na adoração. Em primeiro lugar, veja comigo o versículo 46. Ela tinha prazer de estar na casa de Deus. Diz o verso 46, que diariamente perseveravam unânimes no templo. Quantos membros eram? Tinha 120, mais quase 3.000. Vamos imaginar 3.000 pessoas. Quantos deles perseveravam unânimes? Todos. Meu amado irmão, eu tenho visto, pastor Arival, nesse projeto de plantação de igrejas pelo Brasil afora, em muitos lugares as pessoas têm um único culto. Bem na transição da tarde para a noite, para a pessoa aproveitar bem o dia e bem a noite, dando para Deus as sobras. Eu fui visitar um país da nossa América do Sul, onde a ideia era a seguinte: só um culto, porque não é cultura do povo ir 2 vezes na igreja. Amados irmãos, ir à casa de Deus deve ser um prazer, deve ser um deleite. Não é você vir, como lá na época do profeta Malaquias, muxoxo, murmurando, lamentando, que canseira. Outro culto, 3 cultos no domingo, é demais. Não é prazer, é alegria, é contentamento. Todos perseveravam unânimes diariamente na casa de Deus. Segunda coisa, amado, olha comigo o versículo 47. Louvando a Deus, ou seja, a igreja era uma igreja que louvava a Deus constantemente, uma igreja alegre, canta. Meus irmãos, nós temos mais de 1 bilhão e 200 milhões de muçulmanos no mundo, não se canta lá. Por que nós cantamos? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Por que nós cantamos? Porque Deus é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Por que cantamos? Porque temos alegria, temos gratidão no nosso coração. Esta igreja canta. E sabe, irmãos, quem canta deve ter brilho nos olhos, deve ter fogo no coração, deve ter unção nos lábios. Uma das coisas que mais me marcou quando fui à Coreia foi visitar a igreja de Onuri. Foi um culto das 13 às 15 horas, um horário nada favorável para um culto. Era um culto de jovens. Eu não entendi uma palavra. Mas nós que estávamos em mais de 80 pastores, não conseguimos conter as lágrimas. Olhávamos para o rosto daqueles jovens, parecia que o rosto de anjos. Um brilho, uma alegria, uma felicidade indizível, cheia de glória, tomando conta do coração deles. Ao cantar, irmão, cante com a alma, cante com o corpo, cante com a vida, cante com gratidão, cante com louvor ao Deus Todo-Poderoso. Essa é uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela ora e ela canta, ela prega e ela vive. Mas mais do que isso, amados, veja comigo o verso 46 ainda. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria. Se você olhar o contexto, essa alegria não era porque tudo estava bem. Mais tarde são perseguidos, como na forma nós ouvimos aqui o registro de uma igreja perseguida. Mas havia uma alegria. Eu acho isso tão magnífico. Você percebe que a Bíblia fala de o diácono Estevão. Ele estava sendo apedrejado, ele estava sendo martirizado. As pessoas rilhavam os dentes contra ele, pegando em pedras para matá-lo. E diz a Bíblia que olharam para ele, o rosto dele parecia o rosto de um anjo, havia um brilho na face dele, havia uma alegria no coração dele. Está escrito em Atos 13, diz a Bíblia que os crentes lá na província da Galácia, Atos 13, 52, estavam sendo perseguidos, estavam sendo massacrados, e havia uma grande alegria, exultavam de alegria. A igreja cheia do Espírito Santo não murmura, ela se alegra, ela festeja, ela adora, ela canta, ela vive o poder do Evangelho na sua vida. Mas mais do que isso, a igreja que queremos ser é uma igreja onde tem comunhão. Olha comigo o verso 42, por favor. 42 diz o seguinte: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Olha o verso 44, por favor.
todos os que creram estavam juntos. Olha o verso 46, por favor. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Irmãos amados, nós somos um rebanho, nós somos uma família, nós somos um corpo, nós somos uma igreja. Nós pertencemos uns aos outros, nós estamos aliançados uns com os outros. Não existe cristianismo isolado, não existe pessoa desigrejada no reino de Deus, não existe crente autossuficiente, não existe comunhão virtual. Nós precisamos estar juntos. Uma brasa se apaga e vira cinzas, coberta de cinzas, se não estiver junto do outro braseiro. Uma ovelha que se desgarra do rebanho, ela se torna presa fácil das bestas feras. Nós precisamos de Deus e nós precisamos uns dos outros. É quando você chega triste, às vezes, baqueado, você chega aqui, recebe um abraço, aqui você recebe uma palavra boa, aqui você recebe uma mensagem inspiradora, aqui o seu coração é aquecido. Não fique em casa, meu amado irmão, se você estiver meio baqueado, se você estiver meio entristecido, venha para cá, aqui é o seu lugar. Nós somos um povo, nós somos uma família, nós somos um rebanho, nós precisamos nos aquecer, nós precisamos nos exortar, nós precisamos nos encorajar, nós precisamos nos aconselhar mutuamente. Isso é igreja, a igreja que queremos ser. A Bíblia diz que ali onde os irmãos estão unidos, Deus ordena a sua vida e a sua bênção para sempre. É quando você está reunido com o povo de Deus, é ali que Deus ordena a vida para sempre. Com isso significa o seguinte: cessa a briga, cessa confusão, críticas, amarguras, brota perdão, brota cura, todos juntos, partindo pão, de casa em casa, se reunindo no templo, se reunindo nos lares. Somos uma família, amados. Precisamos uns dos outros. Agora, mais do que isso, não é só estar junto, não. Veja comigo que esses crentes eram sensíveis para ajudar os necessitados. Olha comigo o verso 44 e 45, por gentileza. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. O ponto que eu quero destacar aqui é o seguinte: os crentes que convertem o coração, convertem também o bolso. Se você vê um crente com usura, que ama o dinheiro, que vê um irmão seu passando uma necessidade e tendo como ajudá-lo, não o ajuda, está provando uma coisa: o coração ainda não foi transformado. Porque um coração transformado desemboca num bolso aberto, numa mão aberta, numa casa aberta, numa disposição de socorrer. De nada adianta eu dizer: Deus, eu te amo, se eu não consigo amar o meu irmão que está perto de mim, precisando da minha mão estendida e do meu socorro. A igreja é uma família solidária. É claro que a Bíblia não está ensinando que as pessoas podem viver de forma desatenta, descuidada, e desta forma fazer corpo mole, para ser sustentada pela generosidade dos demais. Não, não é isso que a Bíblia está ensinando. O que a Bíblia está ensinando é que se o meu irmão está precisando, eu preciso estender-lhe a mão. Essa é a igreja, que é modelo para nós. Mas em último lugar, essa igreja, cheia do Espírito Santo, é uma igreja que impacta a sociedade, de duas maneiras. Primeiro, pelo seu estilo de vida. Olha versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Preste bem atenção nisso. As pessoas olhavam para a igreja e ficavam admirados. Que povo bonito, que povo alegre, que povo que se ama, que povo que cuida uns dos outros, que povo que abençoa. E aí me chama a atenção para algumas coisas. Essa igreja era comprometida com a verdade, mas não era legalista. Essa igreja era santa, mas não era farisaica. Essa igreja era piedosa, mas não com santarronice. Essa igreja era alegre e festiva, e a sua alegria contagiava as pessoas. Essa igreja impactava as pessoas pela vida, e com isso abria avenidas para a pregação do Evangelho. Por quê?
Porque as pessoas olhavam e diziam, essa pessoa virou um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, uma esposa melhor, um trabalhador melhor, um amigo melhor. Essa pessoa é diferente, e diferente para melhor. E isso impactava a sociedade, e as pessoas ficavam encantadas com o estilo de vida dessa igreja. Mas, irmãos, essa igreja impactou a sociedade, finalmente, pelo seu explosivo e exponencial crescimento numérico. Olha comigo o versículo 47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Hoje nós temos dois extremos perigosos na igreja. O primeiro deles é o que nós poderíamos chamar de numerolatria, a idolatração dos números. Tem muita igreja hoje que quer crescer de qualquer jeito. Ela muda a mensagem, ela tira as exigências do Evangelho, não prega sobre o pecado, não prega sobre arrependimento, não prega sobre a cruz, prega o que as pessoas querem ouvir, que elas podem ficar ricas, que elas não precisam ficar doentes, só benefícios no aqui e no agora. É uma pesquisa de mercado. O que você quer? O que dá ibope? O que agrada a você? Eu vou fazer isso. Meu propósito aqui é crescer, que venham as pessoas, não importa como elas vêm, não importa o que elas escutam, não importa se tem evangelho, o que importa é que tem muita gente vindo. Essa é a numerolatria. Deus não quer crescimento de qualquer jeito, Deus não quer fãs, Deus quer discípulos. O evangelho não abre mão das exigências. Mas o outro extremo, irmãos, e eu acho que nós presbiterianos temos mais dificuldade com esse segundo extremo, é a numerofobia, é o medo dos números. Eu conheço, e vocês bem sabem disso, que talvez mais de 50% das nossas igrejas não estão crescendo. Há igrejas de manutenção. E há outros que até dizem, não, a nossa igreja não se importa com quantidade, nós estamos preocupados com qualidade. Outros, não, nós não ganhamos ninguém, mas também não perdemos ninguém. Toda igreja que cresce não serve. Cresce porque está fazendo de qualquer maneira. Porque se fosse zeloso, como nós somos zelosos, não cresceria. Amados irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Se a igreja não está crescendo, tem problema. Porque a igreja é um corpo vivo. E um corpo vivo cresce naturalmente. Esta igreja crescia em números. Louvado seja Deus, porque Deus tem nos dado muitos frutos, mas nós queremos mais. Ansiamos por mais, oramos por mais, pregamos para que haja mais, e nós não queremos nos contentar, porque Deus tem infinitamente mais. Se não vejamos, amados irmãos, o crescimento desta igreja, preste bem atenção nisso. Essa igreja crescia em números, em primeiro lugar. Segundo, essa igreja crescia diariamente. Terceiro, essa igreja crescia por adição de vidas salvas. Quarto, essa igreja crescia por ação divina. O Senhor acrescentava-lhes. Nós não produzimos resultados, irmãos. Resultado é com Deus. É Ele quem traz. É Ele quem convence o pecado, é Ele quem regenera, é Ele quem abre o coração, é Ele quem justifica, é Ele quem salva. Mas também preste bem atenção nisso, não tem crescimento de igreja sem semeadura, não tem. Mas Deus tem os seus eleitos. Deus tem os seus eleitos, mas como é que Deus chama os eleitos? Pela pregação. Então, para que a igreja cresça, é necessário que a igreja evangelize, é necessário que a igreja discipule, é necessário que a igreja se reúna de casa em casa, é necessário que a igreja faça cultos, é necessário que as pessoas sejam convidadas, é necessário que o evangelho seja pregado, é necessário que as pessoas testemunhem lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá no seu hospital, lá na sua região de influência. É necessário que a igreja saia pelos corredores, pelas praças, pelas ruas, por todo canto, levando esta mensagem, e quem semeia, colhe. E esta igreja cresceu. Atos 1,15, 120 membros. Atos 2,41, 3 mil membros. Atos 4,4, 5 mil membros.
Atos 5,14, uma multidão agregada. Atos 6,17, o número dos discípulos é multiplicado. Atos 9,31, igreja se expande para a Judéia, para a Galiléia e para Samaria. E a partir daí, já se fala em regiões inteiras alcançadas. Qual a igreja que queremos ser? Alguém que tem palavra, que tem oração. Alguém que tem louvor vivo, que tem comunhão. Uma igreja que tem prazer em estar juntos, está pronta a socorrer o necessitado. Uma igreja que ganha a simpatia da sociedade pelo seu estilo de vida, e uma igreja que experimenta de Deus um poderoso e exponencial crescimento numérico e espiritual. Essa é a igreja que queremos ser. Curva sua fronte, por favor. Vamos orar. Deus, nós te damos graças, porque esta igreja, por tua graça e bondade, tem visto maravilhas nesta cidade. Mas Deus, nós estamos muito aquém da igreja de Jerusalém. O que nós te pedimos é que tu nos ajudes a olhar para esta igreja e imitar os seus passos. Que nós perseveremos também na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que os membros desta igreja tenham prazer e alegria em vir aos cultos, em participar da comunhão, em cantar louvores ao teu nome com entusiasmo, em levantar para socorrer o aflito e o necessitado. Meu Deus, em nome de Jesus, dá-nos sinais do teu favor. Tu és o mesmo Deus. Manifesta o teu poder. Resplandeça a tua glória. Realiza prodígios e maravilhas entre nós, para o testemunho do Evangelho e glória do teu nome. Responda o clamor do teu povo e glorifica o teu santo servo Jesus. Que haja temor no nosso coração, que haja reverência na nossa atitude, na nossa palavra, na nossa postura, nas nossas ações e reações. E em nome de Jesus, Deus, torna a tua igreja uma igreja simpática ao povo dessa cidade, para que ao olharem para nós, possam ver que somos homens e mulheres diferentes, e a diferença é Jesus na nossa vida. Ah, meu Deus, tu tens muito povo nesta cidade, pessoas por quem Cristo morreu, né, lá naquela cruz, a quem tu escolheste desde a eternidade. Dá-nos a bênção de ir a elas, levando esta mensagem. Coloca no coração delas, Deus, sede de te conhecer, e permita que esta igreja colha muitos frutos para a glória do teu nome. Que esta igreja experimente um crescimento exponencial para a glória do teu nome, e que o teu nome seja conhecido nessa cidade, na igreja e através da igreja, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, amém.